Começa agora o podcast Massas, editorial do Jornal Massas, número 748, de 13 de setembro a 27 de setembro de 2025. Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro. A ultradireita bolsonarista somente será derrotada pela classe operária organizada e em luta. A tarefa das centrais, sindicatos e movimentos é a de constituir a Frente Única Anti-Imperialista. A conclusão de que o ex-presidente Bolsonaro e seu grupo de militares formaram uma, entre aspas, organização criminosa para desfechar um golpe de Estado e impedir a posse de Lula permitiu à primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidir pela prisão dos envolvidos na conspiração. A condenação já era esperada. O que surpreendeu foi o voto contrário do ministro Luiz Fux. Sua divergência, no entanto, é insustentável. Suas manobras verbais custaram o tempo de 14 horas, de tão absurdas e contraditórias em relação aos fatos e ao processo político de contestação da vitória de Lula pela via do golpismo. As suas argumentações mutiladas caíram no ridículo. Esse resultado, porém, servirá à ultradireita e seus aliados de direita para dar prosseguimento à contestação de que se tratou de uma perseguição política ao ex-presidente e seus militares. Vão redobrar seus esforços para ir adiante com o movimento parlamentar pela anistia. Não se pode perder de vista que Bolsonaro, sua família de politiqueiros, o Partido Liberal, PL, parte significativa das igrejas evangélicas e empresários contam com a intervenção dos Estados Unidos. O processo e o julgamento da camarilha bolsonarista foram diuturnamente bombardeados pelas forças radicalmente antidemocráticas, antinacionais e antipopulares. O apoio ofensivo de Trump à reação bolsonarista chegou ao ponto de os Estados Unidos se utilizarem da crise política interna para impor a brutal tarifa de 50% às exportações brasileiras. A punição ao ministro, relator do processo, Alexandre de Moraes, enquadrando-o na Lei Magnitsky, um instrumento do intervencionismo norte-americano em todo o mundo, não surtiu o efeito esperado. Ao contrário, Trump conseguiu que o governo, PT e aliados ressuscitassem a bandeira da soberania nacional, há muito relegada ao passado pelas correntes mais à esquerda da política burguesa. O bolsonarismo, por seu turno, viu-se despido de seu vulgar, religioso e fanático patriotismo verde-amarelo. Mostrou que seu nascimento e sobrevivência sempre estiveram na dependência dos Estados Unidos. A ultradireita se identifica com o golpe militar de 1964 e com a ditadura das Forças Armadas. Expressa a particularidade de ter se tornado um canal de ação política de setores poderosos das igrejas evangélicas, cujas ramificações com os Estados Unidos são evidentes. Os seus riquíssimos aparatos se entrelaçaram profundamente com a política parlamentar e governamental. A bancada evangélica, controlada pelo deputado Sóstenes Cavalcante, e a fração evangélica, encabeçada pelo pastor Silas Malafaia, se fortaleceram com um golpe institucional que derrubou o governo de Dilma Rousseff e com a projeção do ex-militar e parlamentar Bolsonaro. Nesse terreno, ampliaram-se as forças de partidos de direita e centro-direita, que melhor representam as oligarquias burguesas. Esses partidos se viram obrigados a se afastarem provisoriamente da ultradireita bolsonarista no período da pandemia. Parte deles acabou por se aliar a Lula na disputa eleitoral, vindo a formar o denominado governo de frente ampla. A tentativa de golpe de Estado, que culminou com a aventura de 8 de janeiro de 2023, isolou momentaneamente, em certa medida, a ultradireita bolsonarista. Lula constituiu um governo extremamente dependente dos partidos de direita e centro-direita. Essa composição indicou desde o início da posse de Lula que seu governo seria frágil e suscetível à marcha da crise econômica e política. Assumiu as contrarreformas de Temer e Bolsonaro. Não só não foi capaz de revogá-las em favor dos assalariados e da maioria oprimida, como também contribuiu com novas contrarreformas. Abandonou o já restrito critério de valorização do salário mínimo.
Manteve o parasitismo da dívida pública. Cortou recursos da saúde e educação. E deu sequência às privatizações. Sua dependência aos partidos de direita e centro-direita o levou a sustentar a entrega de bilhões de recursos orçamentários ao Congresso Nacional, que, na forma das emendas parlamentares, impulsionaram as relações oligárquicas que caracterizam a política burguesa. Esse é o semeeiro que permitiu o engrandecimento da ultradireita e que o alimenta nas condições em que o ex-presidente da República é condenado como chefe de uma, entre aspas, organização criminosa que atentou contra o, entre aspas, Estado de Direito e objetivou instalar um regime ditatorial. Daqui para frente, mantendo ou não o confinamento de Bolsonaro, a direita e centro-direita trabalharão com mais afinco para erguer uma candidatura opositora a Lula e seus aliados. No centro dessa movimentação se encontra o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Partido Evangélico, Republicanos, que logo mais terá de abandonar seu posto no governo de Frente Ampla, seguindo o exemplo do PP, e União Brasil, que acabam de se unir em uma federação. Tarcísio tornou-se a ponta de lança do movimento bolsonarista pela anistia. Postou-se ao lado de Trump, valendo-se da hipocrisia diplomática. Vem arregimentando a fração capitalista exportadora do Sudeste como um bom protetor, prevendo a disputa eleitoral. Bolsonaro e seus agentes continuam a depender da burguesia agropecuária e das camadas obscurantistas de alta classe média. Sem a presença de Bolsonaro, o governador dos republicanos depende completamente do PL e de sua aliança com a direita e centro-direita. Outros governadores pró-anistia, como o de Minas Gerais e Goiás, sobretudo, já lançaram suas candidaturas à espera de possíveis composições que garantam o apoio de Bolsonaro. Tarcísio anunciou na manifestação de 7 de setembro de São Paulo que será o candidato voltado a dar o indulto a Bolsonaro caso seja eleito. Esse processo, brevemente descrito, é suficiente para deduzir que um ano que dista das eleições de 2026 será de grandes embates voltados à disputa pelo poder presidencial, o que quer dizer que os explorados serão ainda mais convocados a se submeterem às divisões interburguesas, que recrudescerão com a intervenção dos Estados Unidos e o confinamento de Bolsonaro. Os atos das centrais, sindicatos e movimentos realizados no dia 7 de setembro, em contraponto aos dos bolsonaristas, indicaram que os petistas e aliados vão se agarrar à bandeira contrária à anistia e pela reeleição de Lula. As manobras em torno à bandeira de soberania nacional, no entanto, têm fôlego curto, uma vez que as direções burocráticas e conciliadoras não colocarão em marcha um movimento de massa anti-imperialista, apesar de que a crise mundial vem se agravando e as massas se veem premidas a reagir aos ataques do grande capital e dos seus governos. As travas montadas pelas burocracias sindicais precisam ser rompidas por meio da luta de classes. Nesse momento, são sintomáticas as manifestações na França e no Nepal. Refletem as dificuldades dos governantes de manterem os explorados no leito da passividade. Na América Latina, o intervencionismo dos Estados Unidos, graficamente exposto no cerco militar à Venezuela e no ataque comercial ao Brasil, vem suscitando indignação da população, o que pode vir a se desdobrar em movimento anti-imperialista. É preciso ainda considerar a transcendência mundial da guerra do Estado sionista travado no Oriente Médio, provocando o genocídio do povo palestino e o perigoso impasse na guerra na Ucrânia, que ainda pode extrapolar para a Europa, como tem insistido a França, Alemanha e Polônia. É fundamental, no caso do Brasil, travar a luta para que as organizações operárias e populares se libertem da política de colaboração de classes que se volta à sustentação do governo burguês de Lula. A bandeira de soberania nacional há muito passou para as mãos da classe operária. Um movimento anti-imperialista se chocará e passará por cima primeiramente da ultradireita bolsonarista, que a todo custo vem se colocando como instrumento da dominação norte-americana no Brasil e na América Latina.
Cabe à vanguarda com consciência de classe dedicar todas as suas forças para levantar as bandeiras anti-imperialistas e de defesa da vida dos explorados. É por esse caminho que será possível constituir a Frente Única Anti-Imperialista. Esse podcast foi apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse ormassas.org.